Com empresa de internet, empresa de internet daqui, que tem uma grade também de era primeiro, tá? Distrito de Camaçari. Sim. Aí vocês vão jogar segundo. Nem é de Camaçari, é de Abrantes. A gente precisa mudar essa mentalidade desses vereadores, porque a gente precisa mostrar para eles que sem saúde a cidade... O partido é o PL. Ah, PL! minha nossa senhora! Olha, acho que o PL vai ter mais candidato do que o União Brasil. Marcar um cafezinho lá pra você ir conhecer ela, pra você ver ela. Núbia Maria disse que você tá estourado, viu? De furunco, estourado de furunco. Uma pergunta, você é evangélico também? Eu sou católico, né? Mas muito temente a Deus. Do parto, né, é de extrema importância. Eu acho isso incrível. Eu achei incrível, né, que eu nunca tinha ouvido falar desse hospital. Agora você já ouviu, Agora pesquise. Achei incrível. Conscientização da nossa juventude. Que turma engajada é o jovem de Camaçariense, sabia? Eles têm uma garra, uma força, um acreditar, uma esperança no futuro melhor, no futuro para eles e para os filhos deles, assim. Boa noite para Camaçari, boa noite para Bahia, boa noite para o Brasil, boa noite para o mundo. Hoje é sexta-feira santa, é uma excelente sexta-feira para quem já comeu a comida e quem vai passar o final de semana, o domingo de Páscoa, para comer os ovinhos da Páscoa, as crianças principalmente chocolate. Mas dizer que esse programa está sendo transmitido para X3 TV Moderna, Instagram, Facebook, YouTube e pela Lexcom, canal 5. Vocês querem assistir o programa, vão assistir pela Lexcom, canal 5, pelo Instagram, Facebook e YouTube da TV Moderna. E lá na Lexcom é TV Moderna também, que vai aparecer para vocês no canal 5. E hoje eu tenho a honra, o privilégio da Semana Santa de bater um papo para a gente ficar mais perto do Todo-Poderoso com o padre Milton Pereira. Boa noite, padre. Boa noite, Ari. Deus te abençoe a todos que nos acompanham neste momento, nesta transmissão, neste dia, que é o dia da paixão do Senhor. Pois é, padre. Hoje, sexta-feira santa, a gente quer transmitir para os moradores de Camaçari, da Bahia, do Brasil, do mundo, porque a gente transmite aqui, quando falo do mundo, às vezes não entende. Nós temos amigos e telespectadores do Canadá, em Portugal e na Bélgica. Esses três países dão retorno a gente que assistiu o programa, foi bom, foi ruim, faltou isso, faltou aquilo. Faz as críticas, viu? Mas vamos falar hoje especificamente, a Igreja Católica está aqui presente nos estúdios e a gente vai falar da Semana Santa. E aí o padre está aqui, eu queria saber do padre, o que é a Semana Santa para o católico? Eu sou católico, gente, católico, me batizei, fiz primeira comunhão, me crismei, porque muita gente faz primeira comunhão e ali para, nem crisma. Eu fui crismado, fiz tudo que tinha, passei por todas as etapas, mas eu vou perguntar o pároco o que é a Semana Santa para o católico. Eu sei, mas tem muita gente que não sabe. Então, a Semana Santa para nós cristãos católicos é a Semana Maior, né? Além de ser chamada Semana Santa, a Semana Maior, depois de um período de 40 dias que foi a Quaresma, adentramos com o Domingo de Ramos, né, que inicia-se a Semana Maior, a Semana Santa,
Celebramos, portanto, esses dias de celebrações, teve toda uma programação que vai culminar com o domingo de Páscoa, porque a Semana Santa tem como o auge a Páscoa, a ressurreição. Então a Semana Santa é um período forte para nós cristãos católicos para meditarmos a paixão, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o centro da nossa espiritualidade, da nossa fé, porque se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Então celebramos, portanto, a paixão de Cristo na certeza da ressurreição, conforme nós vamos celebrar no próximo domingo, e toda a igreja no Brasil e no mundo inteiro vai celebrar esse dia tão importante que é o domingo da ressurreição. E as crianças aproveitam a ressurreição de Cristo para comer o vinho de Páscoa, aquele chocolate, né? Aproveita quem mais aproveita disso são as crianças, né? Com certeza, temos aí na tradição, né, o ovo de Páscoa, como se diz, os ovos significam a fertilidade, né, a vida nova, né? Então, tem todo esse simbolismo que acompanha também esse período pascal, que as crianças realmente adoram esse momento da Páscoa, mas sem perder o sentido da verdadeira comemoração, que é a ressurreição do Senhor. Então faz parte, né? O ovo de Páscoa simboliza a vida, a fertilidade, a vida nova que renasce. E por isso temos na tradição o ovo de Páscoa, que é comum em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo, nós temos essa tradição durante o período da Páscoa. O católico do mundo inteiro, seja lá em qual parte do planeta tiver, tem o ovinho da Páscoa. Virou uma tradição mais católica, né? Os católicos fizeram isso para si, mas outras religiões também pegam o ovinho da Páscoa como fosse seu, vamos dizer assim. Com certeza, a Páscoa cristã é celebrada por diversas denominações. Embora o Papa Francisco quer fazer uma grande reforma nesse sentido, quer fazer com que todas as religiões monoteístas, cristãs, celebrem a Páscoa numa única data. Imagine só se nós chegarmos a celebrarmos a Páscoa, porque os anglicanos celebram em uma determinada época, os ortodoxos em outra época, e o Papa Francisco está aí com esse desejo. Espero que até o final do pontificado dele, né, que Deus conceda muita saúde ao Papa Francisco, que ele possa unificar as celebrações da Páscoa. Imagine só que conquista nós vamos receber, porque nós, como cristãos, devemos realmente estar em comunhão. E é o desejo do Papa que a gente celebre a Páscoa todos juntos na mesma data, na mesma época, no mesmo período. Mas ainda está em fase de discussão, de conversas com as outras denominações cristãs, sobretudo a ortodoxa, anglicana, para que possamos celebrar a Páscoa em uma única data. E seria muito bom e muito bonito que fosse todo mundo na mesma data. E eu vou dar uma aula de história aqui, não que o padre não saiba, mas o povo não sabe. A igreja inglesa da Inglaterra era a igreja católica. Era católica. Mas o rei fez lá o rei, lá em 1700, lá vai fumaça, quis descasar, e o Papa não autorizou o descasamento para ele casar de novo. Aí ele rompeu com a igreja católica e criou a igreja que é a anglicana, que é a igreja conhecida como a igreja a dissidência da igreja católica na Inglaterra. Mas é como se fosse a igreja católica, porque o problema é que o Papa não autorizou ele casar de novo, né? Porque ele já tinha casado e queria casar novamente, aí não dava. Exatamente, e temos um movimento dentro da Inglaterra, né, de muitos anglicanos se convertendo novamente ao catolicismo. Então a gente está vendo esse movimento lá na Inglaterra e nos Países Baixos. Então a gente vê que creio que um dia nós vamos chegar a esta comunhão, esse ecumenismo, né, a união dessas igrejas cristãs, porque é o que nos une à nossa fé, né? Então não somos igrejas separadas, divididas, não. Professamos um único Deus, um único Senhor. E o desejo que vamos ter a Semana da Unidade dos Cristãos, no período da Páscoa, lá na última semana da Páscoa, que a Páscoa são 50 dias, nós vamos celebrar a Páscoa até o dia de Pentecostes. E na última semana da Páscoa é a Semana da Unidade dos Cristãos, para que todos sejam
como eu e o Pai somos um, como disse o próprio Jesus Cristo. É o desejo de Jesus Cristo, né? Que um dia a gente possa voltar a esta comunhão, a esta unidade. Eu gostaria e acredito muito que ainda a Inglaterra volte a ser católica, totalmente católica. Porque foi o desejo de uma pessoa, de um rei, de uma pessoa, foi uma única pessoa. Por um desejo, vamos dizer, carnal, que ele queria casar com outra mulher. Então, aí rompeu com a Igreja Católica, rompeu com o Papa, porque o Papa não fez autorização para o segundo casamento, né? E aí ele criou-se essa igreja nova, dissidente da Igreja Católica. Então a gente espera, ora a Deus que isso volte a ser o que era antigamente. Porque o desejo de um não pode ser mais do que o desejo de todos, né? Imagina, sei como. E é interessante que Camaçari tem como padroeiro São Tomás de Cantuária. Thomas Becket, né? E se você vai lá na Inglaterra visitar a Basílica, a igreja dedicada a São Tomás de Cantuária, né? É uma igreja anglicana, né? Embora temos um santo que é católico, que morreu Marte, né? Século XII, né? Então ele negou todos os privilégios do reinado, né? Para unicamente defender a sua fé. Então ele não compactuou com determinadas questões da monarquia inglesa, então isso lhe valia o quê? A própria vida, né? Ele se tornou-se mártir. Interessante que Camaçari tem como padroeiro um santo da Inglaterra e que hoje a igreja, a catedral de Thomas Becket está nas mãos dos anglicanos. Quem for lá não vai... Mas aqui é católico. Aqui é o grande referencial. Já que o senhor falou da igreja de Camaçari de Santo Tomás de Cantuária, me conte aí como é que está a reforma da catedral. Então, nós estamos com um projeto agora, ainda em fase de construção, da reforma da nossa igreja catedral São Tomás de Cantuária, que já tem um bom tempo que foi reformada, né? Houve uma grande ampliação há mais de 30 anos atrás, ainda com os padres italianos que estavam aqui em Camaçari, e depois de 30 anos a igreja carece de uma grande reforma estrutural. E nós já iniciamos esse trabalho da reforma com um projeto, com um grande arquiteto no Brasil, Eduardo Fausti, né? Vocês podem pesquisar. Ele já reformou mais de 250 igrejas em todo o Brasil, não somente no Brasil, mas em Portugal, em Moçambique, em outras partes do mundo. Então, atualmente, é o arquiteto mais conceituado no Brasil em termos de reformas de igrejas. E nós chamamos ele para que ele esteve aqui na semana passada, aqui em Camaçari, visitando a Igreja Catedral, e já começamos o processo. Creio que daqui a 3 meses é o prazo, todo o projeto da reforma da Catedral já esteja pronto e já vamos começar já este ano. Queremos já a partir de setembro, ali outubro, iniciar a reforma da Igreja Catedral São Tomás de Cantuária. Aqui eu digo a vocês, vai demorar muito porque é uma grande reforma. Não é somente uma reforma interna, mas também externa. A fachada da igreja vai receber uma nova fachada, o presbitério da igreja será ampliado, teremos a climatização da igreja, nova iluminação, a sonorização. É uma reforma que vai impactar toda a igreja, a Catedral São Tomás de Cantuária. Não tenho dúvida que será uma das mais bonitas igrejas do Brasil após essa reforma, que vai durar, eu creio, em média 5 anos, porque será feita por etapas, diversas etapas, até a conclusão da obra. Mas a comunidade local, com certeza, assim que o projeto já estiver em mãos, nós vamos atrás das iniciativas privada, pública, para conseguir recursos, porque não será uma obra que vai custar barato não. Com certeza, eu digo a vocês com muita propriedade, é uma obra que vai demandar ali por mais de 3 milhões de reais esta reforma da Igreja Catedral. Pela minha experiência de 15 anos de padre, eu tenho fama de padre construtor, né, no sentido que eu venho de uma realidade de construções, de reformas, e olhando para a realidade da catedral, eu já falei com meus paroquianos, prepare-se, que não será menos que 3 milhões de reais esta reforma. Que vamos climatizar a igreja. E vamos precisar de ajuda, Com certeza, vou precisar deste meio de comunicação para chegar ao maior número de pessoas, para a gente poder fazer uma grande divulgação. Assim que o projeto estiver pronto, vou trazer aqui para que a gente possa apresentar esse projeto, para que outras pessoas tenham conhecimento.
Porque o povo de Camaçari tem que entender, viu, Rodrigo? O povo de Camaçari tem que entender que agora nós somos diocese, já há algum tempo já, né? Acho que uns 10 anos. Nós já fazemos, ano que vem vamos completar 15 anos de diocese. 15 anos de diocese. Então nós somos diocese, a gente não é mais paróquia, agora a gente somos diocese. Então agora a gente tem que ter uma catedral, não tem mais uma igreja, é catedral. Exatamente. Tem as igrejas dos bairros, mas a igreja matriz é a catedral. Então merece mais do que uma reforma, merece uma coisa bonita mesmo. Porque era a representação de 8 municípios da região metropolitana, né? Ela envolve, a Diocese de Camaçari envolve Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Terra Nova, Simões Filho, Dias d'Ávila e Camaçari. Então são 8 cidades, 27 paróquias. Então aqui é a mãe de todas as igrejas desta região aqui. Então ela tem que ser uma igreja de grande beleza, né? Uma igreja referencial aqui nesta região. E com certeza a gente está trabalhando para isso. O bispo Dom Disseu está muito empenhado nessa reforma. Ele quer dar todo o apoio, porque realmente é uma catedral, não é uma matriz de uma paróquia, né? Como foi há 15 anos, né? Agora não, agora ela tem uma projeção a nível regional. O primeiro bispo foi Dom Petrini. Dom João Carlos Petrini. Eu tive o prazer e o privilégio de estar com ele aqui e é porque ele é italiano, né? Exato. E está na colônia Boa União, lá em Vila de Abrantes, lá tem uma igreja que os italianos fizeram. Sim, sim. Aí fizeram reforma, convidaram ele, ele foi, aí eu tenho uns amigos que são italianos, eu também fui participar. Era Dom Petrini, foi o primeiro bispo de Camaçari. Mas me diga uma coisa, conte, o senhor está cheio de papel na mão que eu já vi. Sim. Conte a gente, e Rodrigo ajude, divida a tela com o homem e conte a gente como vai ser essa semana toda. Pode contar a semana toda, porque Rodrigo vai fazer o jeitinho dele brasileiro, que todo mundo que é Camaçari vai saber. Então, a nossa Semana Santa iniciamos com o Domingo de Ramos, com a grande procissão que saiu da Câmara Municipal de Camaçari. Saímos em procissão, milhares de pessoas, viemos até a Praça Desembargador Montenegro, onde foi celebrada uma missa presidida por Dom Disseu, e ali oficialmente iniciamos a Semana Maior, a Semana Santa. Adentramos todos os dias ali. Na segunda-feira pela manhã na Catedral tivemos uma missa, na terça-feira também pela manhã, hoje, na quarta-feira, aliás, tivemos uma missa para os enfermos, os idosos. Na quarta-feira também aconteceu a procissão do encontro, com as duas paróquias, essa paróquia da Catedral, que saiu com a imagem de Nossa Senhora das Dores, e a paróquia de Cristo Ressuscitado do Inocope, que saiu com a imagem de Bom Jesus dos Passos. As duas se encontraram ali em frente à prefeitura e seguiram para a Igreja Catedral São Tomás de Cantuária. Isto na quarta-feira. Na quinta-feira, pela manhã, na Catedral, tivemos a celebração da Missa dos Santos Óleos, com a presença do nosso bispo, Dom Disseu também, nosso bispo emérito, Dom João Carlos Petrini. Às 9 da manhã foi celebrada essa missa na Catedral. E à noite iniciamos o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal termina com o sábado de Aleluia, o sábado da Vigília Pascal. Iniciamos na quinta-feira com a missa da instituição da Eucaristia e do rito do lava-pés, aquele momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Dei-vos o exemplo para que sigais. E ali instituiu a Eucaristia. A Santa Missa foi instituída neste dia, na última ceia com os discípulos, reunidos no cenáculo em Jerusalém. E na sexta-feira, pela manhã, tivemos a Via Sacra, pelas ruas ali da Gleba Ber, terminando na Catedral. E o ponto alto do dia foi a celebração da Paixão do Senhor, às 16 horas, hoje, né? Então, às 16 horas, presidida pelo nosso bispo, Dom Disseu, e após essa celebração tivemos a procissão do Senhor Morto. E vamos continuar com a programação. Amanhã, sábado, né, teremos a veneração ao Senhor Morto, né, e o ofício solene da liturgia das horas, às 8 horas da manhã, da Catedral do Sábado. O pessoal está assistindo e está vendo a programação ali, porque está com a tela dividida. Exatamente, então estamos ali a programação. Em tela dividida, o senhor e a programação.
Então, que bom que aqui então, atualizaram ali na tela toda a programação. E à noite do sábado santo, o sábado da Vigília Pascal, às 18 horas, vamos nos concentrar ali na frente da Igreja Catedral e vai ter uma fogueira. É uma belíssima celebração, é a vigília de todas as vigílias. Uma celebração que culminará com o batismo de 15 jovens adultos, né, que nesse dia do sábado da Vigília Pascal fazemos o batismo de adultos. Então ali concluímos a celebração do sábado da Vigília Pascal e do Tríduo Pascal também. E no domingo, que é o domingo da ressurreição, teremos diversas missas na Paróquia Catedral São Tomás de Cantuária. Às 7 da manhã, presidida por Dom Disseu, a primeira missa do dia. Às 9h30 da manhã teremos uma segunda missa na Catedral. Eu vou presidir essa missa. E às 18 horas, a última missa do dia na Catedral, do domingo de Páscoa da Ressurreição, que será presidida pelo nosso vigário paroquial, Padre Marcos Filgueiras, que chegou há pouco tempo de Roma, fez um mestrado em filosofia em Roma e está comigo agora me ajudando, auxiliando na Catedral São Tomás de Cantuária e vai dar uma grande contribuição para a nossa paróquia. Então é a programação, como vocês estão vendo aí na tela, da Semana Santa em nossa paróquia Catedral São Tomás de Cantuária. Rodrigo botou tudo. Primeiro ele botou só a programação pura, sem a sua imagem. Aí depois ele acertou e botou a sua imagem dividida com a programação. Ficou boa. O pessoal queria ver o padre e queria também ver a programação ao mesmo tempo. Ele foi. Não, mas ficou ótimo. O povo agora de Deus, né? Os católicos já sabem a programação que tem, que já passou e a que vem à frente, né? Acho que todas são importantes, desde o domingo de Ramos, que passou, exatamente, mas até o cume, que é, acho que o domingo, né? Domingo da ressurreição, acho que é o cume onde Jesus ressuscita, né? Uhum. Eu acho que é o mais importante de todas. Todas são importantes, né? Mas tirar uma, tem que escolher uma. Na minha opinião, domingo, mas o senhor pode ter uma opinião diferente. Certo, que a celebração começa com a paixão, né, a morte e a ressurreição, né? Então na sexta-feira santa é a paixão, né, a morte de Jesus. Isso. E no domingo, o domingo da ressurreição. Tem pessoas, eu sou um padre já maduro de idade também, né? Já passei dos 40 anos de idade, né? Eu me recordo muito bem, meu pai mesmo, por experiência. Meu pai, ele só tinha o costume de ir na Semana Santa, na sexta-feira da paixão, para a celebração da paixão do Senhor, né? Então tem um momento que a gente beija a imagem do Senhor morto, né? E para meu pai ali terminava a celebração da Semana Santa, né? Ele não ia muito, até falar com ele para criar consciência de que não, a celebração da Semana Santa termina com o domingo da Páscoa, né? Senão a gente Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? Então só ia a missa, a celebração, aliás, na sexta-feira da paixão nós não celebramos missa, é o único dia em que nós católicos não celebramos a Santa Missa, porque é o dia do sacrifício de Jesus oferecido na cruz. Eu escolhi isso, domingo, porque para mim sexta é um dia triste e domingo é um dia alegre. Nada, mas temos que passar pela experiência da cruz, e não há ressurreição sem a cruz, eu né? Sei. Então é isso, mas que bom que celebremos a Páscoa, a ressurreição, a vida nova. É o que o Senhor vem nos conceder diante desta realidade, esse cenário marcado por tanta violência, né? Nossa região, né? Nosso país, né? Quando a gente vê tanta violência, tanta maldade, quando a gente celebra exatamente realidade de morte, né? De violência, a ressurreição do Senhor nos dá uma esperança. Aliás, é bom tocar nesse assunto que estamos no ano da esperança. A cada 25 anos a igreja convoca o jubileu. O Papa Francisco convocou esse jubileu de 2025 anos. Que pena que ele não está podendo participar de todas as celebrações, visto que ele está debilitado por causa da sua saúde, que não está muito bem. Porém, ele abriu o ano da esperança no dia 25 de dezembro de 2024. Até 25 de dezembro deste ano terá o ano da esperança. Vamos celebrar 2025, ano do mistério da redenção, da salvação. Então, este é um ano jubilar para nós cristãos católicos. É bom enfatizar isso, porque nós estamos neste contexto do jubileu dos 2025 anos do mistério da encarnação. Nosso bispo vai celebrar até uma missa agora,
em Santa Cruz de Cabralha, lá que vai ter a missa lá dos 525 anos da primeira missa realizada no Brasil. Acho que é no dia 27 de abril. 27 de abril. O nosso bispo vai estar lá em Coroa Vermelha, né? Lá em Porto Seguro, naquela região que eu já tive lá há muitos anos, não tenho muita propriedade para falar geograficamente, mas em Coroa Vermelha vai ter uma missa celebrando os 525 anos da primeira missa celebrada no Brasil e ao mesmo tempo celebrando este ano jubilar. Então é um ano de muita graça e ao mesmo tempo a gente está em preparação para os 15 anos da Diocese de Camaçari. O ano que vem, 15 já anos. vai debutante, né? Exatamente, uma jovem diocese, mas uma jovem diocese com muita vitalidade, viu? A gente vê que a igreja tem crescido muito em Camaçari. Se a diocese não viesse para... Se o Papa Bento XVI não instalasse a diocese aqui em Camaçari, eu creio que nós não teríamos esse crescimento que nós estamos vendo do catolicismo em Camaçari, né? E graças a Deus a gente vê uma igreja viva, né? Uma igreja que está crescendo cada vez mais. Eu vejo isso há um ano que eu estou aqui, né? As grandes celebrações, né? Nós tivemos a caminhada penitencial, a primeira caminhada penitencial que aconteceu há 2 semanas atrás e que reuniu milhares de pessoas. Fomos até o Monte da Manteiga, tivemos ali em torno de 4.000 pessoas, ou talvez tenhamos chegado a 5.000 pessoas. Então a gente mostra como o catolicismo está vivo em Camaçari, é motivo de muita alegria para nós católicos aqui. E digo a vocês, Camaçari é um território de crescimento, de expansão e de missionariedade. Precisamos evangelizar mais, porque Camaçari é uma cidade que cresce, às vezes a gente não acompanha o crescimento da cidade. A Igreja Católica muitas vezes não acompanha o crescimento da cidade. É difícil acompanhar o crescimento da cidade, porque a cidade cresce de uma forma tão rápida. Eu me recordo quando estive aqui a primeira vez, em 2010, logo na criação da diocese, eu vim para cá, como vigário paroquial, como secretário de Dom Petrinho, e naquela região de Limoeiro, né? Aquela região de lá, eu fui lá umas vezes, ainda tinha uma igreja lá de São Cristóvão, mas não tinha tanta, assim, era um lugar Virou a pequeno. cidade ali já. Depois eu voltando agora, ano passado, fui levar um paroquiano que mora lá naquela região, eu digo, vou dar uma carona a você, leva você na Limoeiro. Eu estou pensando que era ali já na entrada da Limoeiro, do hospital ali, né? Daqui a pouco vocês estão me levando, Eu digo, onde é que nós estamos? Eu perguntei, é Camaçari aqui? Isso aqui é Camaçari? Eu digo, é Camaçari. Cresceu muito a Barra do Cresceu muito. E Camaçari tem é uma cidade que tem essa particularidade, né, de crescimento, né? Não é fácil governar Camaçari, não, viu? E a igreja tem grandes desafios em Camaçari, mas o Espírito Santo está agindo, não tenho dúvida disso, e está dando aos padres um espírito missionário. Mas, Padre Milton, o senhor falou uma coisa importantíssima que eu vou lembrar a todos que nos assistem. O Papa Francisco abriu o jubileu no dia 25 de dezembro. Sem prever o que está acontecendo, o que já está acontecendo, ele é o ano da esperança. A gente precisa de muita esperança no coração, porque os homens que estão aí estão para bagunçar tudo. Exatamente, né? É um mundo confuso. Está muito tenso, países contra países brigando, Europa, Estados Unidos, China, União Soviética, fora as guerras que estão em curso, essa guerra comercial que está deixando todo mundo tenso. Então, o ano da esperança foi perfeito, previu antecipadamente que a gente precisa de muita esperança para vencer esse ano aqui, viu? Exatamente. E a esperança não decepciona, né? É uma das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, né? Caridade também traduzida como amor. É o que o mundo necessita, de fé, de esperança e de amor. E esse é o contexto, essa realidade marcada por guerras, conflitos, né, em diversas partes do mundo. É uma terceira guerra mundial, que o Papa usa uma expressão que agora não me recordo, né, que já está em curso, uma terceira guerra mundial em curso. Porque tem guerras em diversas localidades, não? Então a gente percebe isso. E também em relação às questões climáticas, né? Estão também na campanha da fraternidade, fala sobre a questão climática no mundo, né? Então como é que nós vamos fazer para que haja essa mudança, né? Essa de consciência,
que aqui é a casa comum e que devemos cuidar desta casa comum, né? Deus deu, né, criou o mundo para que nós pudéssemos cuidar deste lugar, né, desta casa, e a gente vê a questão do aumento, né, da poluição que tem destruído e causado essa mudança, né? Chuvas intensas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Esse período agora, nós estamos no outono, eu estou estranhando o outono, né? O outono desde março e agora em abril, a gente vê que as chuvas estão abaixo da média. Então tudo isso tem a ver com a questão climática e a igreja convida-nos a refletir sobre essa questão. E o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele escreveu a encíclica Laudato Si, louvado seja Deus, que inspirado em São Francisco de Assis, para chamar a atenção desta temática da questão ambiental. Então o Papa é muito atinado, então o Papa tem ajudado a dar grandes reflexões para o mundo, para que nós possamos ter a esperança de que essa realidade pode ser transformada, mas agora cada um deve fazer a sua parte nesse sentido. Padre, quando esse tema vem à baila aqui no programa, sempre a gente fala das mudanças climáticas, de meio ambiente. Eu gosto de dizer sempre, Camaçari, não é que não tem não, nunca teve Secretaria do Meio Ambiente. Ou seja, não tem uma pasta específica para cuidar do meio ambiente. Não é que não tem nesse governo, nunca teve, em governo algum, desde que a Camaçari é Camaçari. Bom, e eu gosto de dizer a seguinte frase, é muito impactante, mas é realidade. Você pode ser o homem mais poderoso do mundo, o homem mais rico do mundo, mas você respira o mesmo oxigênio que eu, o senhor e qualquer outra pessoa respira, porque a gente vive no mesmo planeta. A gente não vive num planeta, eles não vivem num planeta separado, vivem no mesmo planeta que a gente. Se a gente respirar a poluição, em algum momento eles também vão ter que respirar. Então, o oxigênio do planeta Terra é igual para todos, não é diferente. Mas uma cidade é mais poluída do que a outra. É uma circunstância. A poluição pode chegar aqui, certo? Que os ventos circulam pelo planeta inteiro. Então, a esperança que deve nos unir todos, porque o negócio não tá fácil, não. Não está fácil, com certeza. Então, não depende somente do governante, que está lá no alto escalão, depende de todos, até do pequeno, né? Porque a gente tem que cuidar já de casa, dentro de casa. A lição tem que ser feita dentro de casa. Exatamente. E com certeza, quando eu recordo muito bem, né? Antigamente nós não usávamos muitos sacos plásticos, né? Seria na padaria, né? Era de papel. Era no papel, né? Então a gente ia comprar farinha, levava a sacolinha da farinha, né? E comprava. Eu falo isso por experiência de criança. Então eu digo, pô, se nós tivéssemos essa mentalidade, né? Ainda de 30, 40 anos. Eu digo isso 40 anos atrás, porque eu era criança, né? Então eu o saco de farinha era de pano. Então a gente fazia. Então hoje em dia tudo é descartável, né? Então eu fico, meu Deus do céu, tudo é plástico. Tudo que imagina, são plástico, leva 100 anos, mais de 200 anos. Depende da textura do plástico, até 200 anos. Imagine só, e se isso cai dentro do mar, né? Os animais cai dentro do mar, imagina. Como é que isso tem feito com que o mundo se destrua, né? Nós estamos destruindo a nossa casa comum. Então, tomemos consciência que nós devemos tomar as rédeas desta situação que nós estamos passando. Mas não podemos perder a esperança, não. Confiamos então, que vamos... Estamos no ano da esperança. O Papa Francisco, que precisa de muita oração de nós todos, certo? Porque ele já saiu do hospital, já está na Casa Santa Marta, o Papa gosta de fazer as estripulias, ele é um Papa, vamos dizer assim, um pouco desobediente, ele não gosta de obedecer os médicos, não, mas precisa de oração porque ele gosta de trabalhar. Ele gosta. Ele estava no hospital trabalhando. Mas é impressionante, né? Naquela situação, né? É um exemplo para a humanidade, o Papa Francisco. Domingo agora, domingo de Ramos, ele fez uma nova aparição pública na praça ali de São Pedro, né? Apareceu, ninguém esperava, ele sai, ele tem essas iniciativas, ele quebra todo o protocolo, mas é um exemplo de humanidade para nós, de amor pela humanidade, pelo mundo,
né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele nos dá um grande testemunho de fé, de vitalidade, né? Não sei se eu teria com aquela vitalidade que ele tem, né? Com quase 90 anos de idade, ele tem um dos pulmões paralisados, mesmo assim passou por um período dessa doença. Não sei como ele conseguiu se recuperar por um milagre de Deus, com certeza, não tenhamos dúvida disso. Foi fruto de muitas orações, os cristãos no mundo inteiro rezando pelo Papa, não somente os cristãos, também de outras denominações, outras religiões. E na frente do hospital era 24 horas, 24 horas. Tinha uma vigília terminava, começava outra. Foi muita oração e graças a Deus a gente viu que ele conseguiu reverter aquele quadro clínico. Está aí, com certeza. Digo a vocês, com pouco, questão de 2, 3 meses, o Papa já vai estar aí fazendo seus discursos, quem sabe voltando a viajar de novo, né? Não sei se vão permitir. Se ele melhorar, se sentir bem, tiver mobilidade, ele vai, porque ele não vai ficar quieto, não. E ele não vai, e ninguém pensa que ele vai renunciar, que ele não vai renunciar. Vai não. Não vai não. Só se ele perder as faculdades mentais, não tem mais condições de... Ele já disse isso, né? Se ele vê que ele não tem condições... aí tudo bem, já deixou escrito tudo, se ele não chegar, tem mais capacidade mental para governar a igreja, que pode... Aí capacidade mental ele tem até demais, viu? Tem, ali é inteligente demais, o homem, a sabedoria... Imagine o cara tá no hospital, numa situação que ele estava, trocou de antibiótico, acho que 3 ou 4 antibióticos diferentes, e despachava todo dia. Despachava todo dia, os secretários ali com ele o tempo todo, imagine só. É um exemplo, né, de desejo de viver, desejo de transformar o mundo, e transformar o mundo, sobretudo, trazendo a esperança para tantos corações. E ele decretou esse ano o ano da esperança, e aí a esperança tirou ele do hospital e levou ele para casa Santa Marta. Que é o primeiro Papa, viu? Primeiro Papa que não usa anel de ouro. Primeiro Papa que mora na casa Santa Marta igual aos outros padres e bispos que estão lá. Porque os outros papas moravam, né, lá no palácio... o quarto papal. O quarto papal, para ficar mais fácil. É o primeiro papa que quebrou o protocolo. Isso não quer dizer que o próximo não vai usar o anel de ouro, porque o anel é específico para aquele papa, né? É individual. Não tem, não é demérito nenhum para o que vai usar ouro, também nada demais. É porque ele é um papa simples. Da humildade. Então o nome disso, franciscano, tomou como seu nome Francisco. Francisco, São Francisco de Assis foi de família abastada, rica, e renunciou a tudo, certo? Para viver na pobreza extrema. Esse estilo de vida do Papa Francisco é interessante, né? Ele é despojado, né, de tudo, né? De todas as regalias, né, de todas as riquezas. É um homem simples, humilde, né? No vestir, até nas vestes litúrgicas, né? Ele, muito na simplicidade, né? Então ele quer dar um testemunho, deixar um grande legado para a igreja, né? Porque às vezes a ostentação acaba nos envolvendo, né? Os privilégios, e o Papa não, quer nos dar o exemplo da humildade, da simplicidade, como nosso Senhor Jesus Cristo fez na última ceia, né? Então no rito do lava-pés, né? Dei-vos o exemplo, né? Ele sendo Senhor e Rei, ele lavar os pés era coisa de escravo, né? Então ele se fez escravo ali. Então o Papa Francisco se inspira com certeza nesse exemplo de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos discípulos, ele sendo o Rei, o Senhor dos Senhores. Verdade. É humildade, eu gosto de dizer sempre, humildade não é defeito, é virtude. Não é todos que têm a virtude da humildade. Exatamente. Porque a pessoa ser humilde, por querer ser humilde, é um privilégio de poucos. Porque muita gente se acha que quando fica humilde, fica inferior. Na verdade, não fica inferior, fica superior. Mas o entendimento de uma grande parcela da população é assim. Então, se a gente vê o exemplo da kênose de Jesus, né? Ele se rebaixou, né? Ele se veio a nossa humanidade, assumiu a nossa humanidade, né? Então, um exemplo maior que esse, né? Então, e enriqueceu, né, a nossa vida, a nossa humanidade.
Então, nós vemos esse grande exemplo de humildade, e o Ano da Esperança é um convite também para refletirmos sobre a nossa humildade diante desta realidade a qual nós estamos vivendo. Um grande exemplo de esperança para o mundo. Amém. Esse é o padre Milton Pereira, certo? Que nos engrandece com essa aula de teologia e de cristianismo, certo? E falando aqui do Papa Francisco, que é a unanimidade mundial. Mesmo pessoas de outras religiões respeitam o Papa Francisco e muito. Muito, com certeza. Muito. Eu até hoje não ouvi nenhum comentário de outras religiões, os grandes, né? Os maiores que controlam a igreja evangélica, o muçulmano e outras. Eu nunca vi ninguém tecer uma linha em demérito ao Papa Francisco. Só se vê falar bem. Então ele convive, ele já se encontrou com quase todo mundo dessa turma. Todo mundo, com certeza. Muçulmano, Israel ele já foi. Então ele já encontrou com todo mundo. Ortodoxo, não ortodoxo, ele já se reuniu com os altos dessas religiões quando esse pessoal encontrou o Papa Francisco, ele disse assim, não, realmente é uma pessoa diferente, né? Exatamente, Então a pessoa olha para ele e vê o próprio Cristo ali presente, né? Então, é o primeiro Papa nascido e teve da América Latina. Latina, exatamente. É o primeiro. E teve uma tradição de séculos na igreja, né? De padres italianos. Na sua grande maioria italianos. Exatamente. Depois o Papa João Paulo II quebrou isso, né? Que ele foi o polonês, depois veio o Bento XVI, um alemão. Né? E é o Papa Francisco que veio da América Latina, da Argentina, né? O primeiro Papa fora dessa realidade da Europa, né? Então, no continente americano, né? Eu digo a você que, com certeza, a linha mais sucessora será a mesma. Amém. Né? Com certeza. Ele está formando muitos cardeais, né? Quem esperava que o Papa tivesse um pontificado muito curto, porque a maioria do pessoal pensou que ele teria um pontificado que não chegaria a 10 anos, né? Porque ele já virou Papa velho. Já, mas tinha a questão da saúde dele, que já não era muito boa. Então, muitos esperavam, não, ele não vai aguentar 5 anos, né? Mas graças a Deus, mas é Deus quando quer, Deus prolonga a vida da pessoa. Eu digo, não, você tem uma missão aqui no mundo, na terra, e essa sua missão, eu vou te dar mais anos de vida para que você possa cumprir essa missão. E ele vai, olha, e não fique surpreendido não, mas o Papa ainda vai voltar a ter um pouco mais de vitalidade, mesmo diante dessa realidade que ele passou agora nesses últimos meses, né? Praticamente com essa doença. Mas ele vai ter fôlego para continuar governando a igreja por mais tempo. Pois é. Tá vendo, gente? Nós temos um grande Papa, um grande bispo aqui na Diocese de Camaçari. Temos os outros bispos pelas dioceses do Brasil todo, de Aparecida, da capital Salvador. Na Catedral Basílica, o bispo Dom Sérgio, né? Que é o bispo Dom Sérgio, né? Dom Sérgio, Dom Sérgio. Que é o primaz do Brasil. Foi lá que eu me batizei, foi lá que eu fiz primeira comunhão, foi lá que eu me crismei. Então, a gente tem pessoas do bem. Mas o senhor falou uma coisa aqui e a gente passou. A nossa conversa despercebido é a violência. Camaçari, padre, é uma das cidades mais violentas do Brasil, não é da Bahia não, do Brasil. No dia que morre 3 de Camaçari, é motivo de festa, porque morreu pouco. Imagina. Morreu assassinado, estou falando de assassinato. Assassinato. A gente aqui da imprensa fica sabendo, chega para a gente toda hora. Então, foi semana passada, não foi, Rodrigo Justi, que teve, mataram um casal. Um casal, o cara invadiu e foi dentro da casa, ou foi dentro do bar, alguma coisa assim. Já tem uma semana que passou o caso.
Mas assim se tira a vida do outro por pouca coisa. Eu ouvi essa semana no Rio, o cara foi para uma festa, sei lá, se entendeu com uma pessoa, saiu da festa, contratou um menino, ó, um jovem de 16 anos, para matar o desafeto que ele arrumou na festa, e o cara foi lá e matou. Então, a gente precisa de muita oração para fazer Camaçari melhorar nessa área de segurança pública. Eu gosto de dizer sempre, segurança pública, a polícia não vai resolver o problema. Não vai resolver nunca. Se a gente não tomar para nós, né, a Igreja Católica e as outras igrejas que estão aí também, que a gente não pode deixar de dizer que não estão, né? Sim. Não fizer seu papel, a coisa vai ficar mais complicada. Teve um evangélico aqui que é pastor de uma igreja. Ele disse que essa rua que tem a igreja, lá no Novo Horizonte, se eu não me engano, o que ele falou, era a rua da boca de fumo. Aí a igreja se instalou lá, acabou a boca de fumo. A boca de fumo saiu de lá e foi para outra rua. Porque não tinha como mais, junto com toda hora os irmãos para lá e para cá, tá, né? Até eles mesmo se tocaram e se mudaram para outro lugar. Mas isso é um caso em 1 milhão. A gente precisa orar muito por essas almas que estão extraviadas, né? Exatamente. E aproveitando, já que estamos já no contexto da Páscoa, né? Páscoa é vida nova, né? É a vida que prevalece diante da morte. Então, quando a gente vê essa cultura da morte aqui em Camaçari, essa banalização da vida, né? A gente fica meio entristecido, porém, não podemos perder jamais a esperança. E nós, como cristãos, não somente os cristãos, os católicos, os evangélicos, mas também as outras religiões, tem um grande papel para transformar o mundo, transformar uma realidade marcada por morte, violência, em uma realidade cheia de vida, né? Porque o próprio Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Então nós devemos contribuir para que essa sociedade, o mundo seja transformado mediante o nosso testemunho, né? Nossa fé, nossa convicção de que a vida deve ser privilegiada em todas as circunstâncias, né? Por isso que a igreja é a favor da vida, não a favor da morte. Por isso que essas questões do aborto, da eutanásia, né? As pessoas nos questionam, nos criticam às vezes, porque nós defendemos esta bandeira, porque nosso Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. Então ele veio nos trazer a vida, não a morte. A morte foi vencida pela morte de Jesus. Então nós não podemos deixar que isso se transforme em uma questão cultural, né? A violência, né? Não pode chegar e dizer, não, é algo já... Normalizou, não podemos aceitar isso e ficarmos passivos a esta realidade. Então temos que fazer a nossa parte como cristãos, como igreja, como sociedade, fazer com que esta realidade... Agora temos que unir forças, não é somente o governo, mas todos devemos encontrar um caminho, né? Esse é o caminho que devemos buscar, de como superar esta violência que está aqui presente na cidade de Camaçari, no Brasil e sobretudo nesta região. É o grande desafio que nós temos. Ainda com certeza talvez não tenhamos ainda a clareza do caminho que devemos fazer, mas que alguma decisão deve ser tomada assim. Devemos fazer um caminho para que a gente possa ajudar a sociedade a superar essa realidade de violência a qual nós estamos vivendo. É triste, né, ver um pai de família chorando, né? Há poucas semanas eu atendi um senhor, né? Ele falou de um filho dele, né? Que foi coroinha até, né? Eu cheguei a ver esse menino em 2010, quando tive 2011, 2012. Eu cheguei a ver esse garotinho, né, na igreja, mas infelizmente ele se envolveu com a criminalidade, chegando na fase da adolescência, né? Então entrou e morreu no ano passado, pegaram ele, né? Foi um caso recente, depois que eu vi fazer a associação, eu digo, mas foi seu filho, foi aquele jovem. Quando eu vi a foto daquele menino, eu me recordei, meu Deus do céu, e que cultura é essa? Por que tanta violência, tanta maldade, né? Então o menino que acabou entrando no caminho das drogas, é o que as drogas têm feito, né? Destruído a vida de muitos jovens. Isso nos entristece e nos deixa um grande questionamento. O que é que nós podemos fazer como igreja para transformar essa realidade, né? Ajudar esses jovens que estão aí. Padre, deixa eu dizer com o senhor.
Eu tenho uma frase sobre isso. Eu nunca ouvi dizer, e nunca vi dizer que bandido se aposenta. Bandido ou morre ou está preso. Certo? E os jovens que tivessem um mínimo de raciocínio não se envolvia principalmente com a droga. Porque só tem dois caminhos. Ou ele vai para o cemitério ou ele vai para a cadeia. Exato. Uma coisa ou outra. E na sua grande maioria, padre, infelizmente vai para o cemitério. Vai pro cemitério. Certo? Então, é uma praga, certo? Uma chaga terrível, essa maldição que é a droga instalada no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Infelizmente, é doloroso até ouvir isso que o senhor falou aí, mas é a normalidade da facilidade. Eu entrevistei aqui, semana passada, um cidadão que ficou dos 13 aos 31 anos na droga. Imagina. Dos 13 a 31. Os amigos chamou, vamos ali, aí foram, aí fumou a maconha. Começa sempre a maconha. O homem foi quase morador de rua. E tinha família, mas é ele que tomou ele que abandonou a família envergonhada, porque a família todo mundo de bem, e ele era de bem, mas envolvido com isso. Ele já tem mais de 20 anos que se recuperou. Graças a Deus. Foi para o centro de recuperação, se recuperou, achou que já estava bom, saiu, teve uma recaída, voltou, passou um ano e 5 meses no centro, aí saiu, achou que já estava bom, aí teve uma recaída, ficou um ano fora, aí voltou para o centro, aí passou 2 anos, lá ele conheceu uma voluntária do centro, se casou com ela e estão vivendo a vida, graças a Deus, ele já tem quase 20 anos que ele não sabe o que é droga. Mas eu disse, você é um dos poucos que escapou de morrer. São raros. São raros. A maioria morre. E ele abandonou, né? Escapou porque abandonou, mas escapou de morrer. Então a gente tem que entrar em oração por essa turma jovem que entra nesse e conscientizar nesse mal. Jovens, com certeza. Sempre quando eu encontro com jovens, né, eu falo, né, vocês, por favor, tenham atenção com as pessoas que vocês se envolvem na escola, né? Não aceitem determinados convites, não se junte com determinadas pessoas que sabem que são pessoas que estão ligadas com a dependência. Então, sempre eu vou tentando alertando esses jovens, né, da igreja, né, sobre tudo, olha, por favor, não entre nesse caminho, que é um caminho sem volta ali. Muitas vezes a pessoa cai naquele caminho e ali já está o caminho da destruição. Então nós temos aqui na Diocese de Camaçari, graças a Deus, agora o bispo trouxe uma instituição ligada à igreja, que está cuidando com pessoas dependentes químicas, que funciona lá em uma fazenda em Passagem dos Teixeiras. Fica ali na divisa de Passagem dos Teixeiras. Então ali temos ali em torno de 50 pessoas que estão fazendo um processo de recuperação, né, para que possam sair dessa realidade das drogas, né? Pessoas, muitos moradores de rua, pessoas até que aqui da Praça do Desembarcador Montenegro, que a gente vê, né, e convida, faz o convite, você não quer sair dessa vida, não quer ir para um centro de recuperação, tal. E graças a Deus tem alguns que já foram para lá, né, e estão lá fazendo. Mas tem outros que não aceitam. Tem outros que não aceitam, né? Porque o primeiro passo é aceitar, né? A gente faz o convite. Se aceita, se não aceitar, nem é bom, nem levar. Adianta que ele vai e volta, volta logo. Foge. Então, na quinta-feira mesmo, do rito do lava-pés, na catedral, além daquelas 12 pessoas, 12 homens que vão lavar os pés, foram convidados 4 pessoas. Uma criança representando a esperança de um mundo melhor, né, a esperança do mundo. Um idoso, né, pela experiência, a capacidade de contribuir com a sociedade pela experiência. E de um dependente, dessa centro de recuperação que nós temos lá em Passagem Teixeiras.
que também participou do rito do lava-pés, né? Para a gente falar que Jesus que se coloca diante daqueles também que estão nessa realidade. Então, que coisa bonita, é um gesto bonito, o lava-pés. A gente trouxe uma pessoa que está no centro de recuperação, mas que está ali lutando, né? Para não perder a esperança de que pode sair dessa situação, que é uma situação de desumanidade, infelizmente. Padre Milton Pereira, o senhor disse a Rodrigo que 1 hora era muito. Já temos mais de 1 hora. 1 hora, eu fiquei preocupado, digo, meu Deus, eu vou ter conteúdo. Rodrigo Rodrigo fez assim pra mim, ó. Foi, né? E eu tava imaginando, meu Deus do céu. Rodrigo me falou, o padre disse que 1 hora é muito. Eu falei ele não meia sentou, hora, ele não sentou na cadeira, porque essa cadeira deixa a pessoa tão assim, à vontade, ambiente, que né, o tempo passa e você não sente. Exatamente, né? Esse estúdio aqui, tudo ajuda, né? Que bom, né? Que vocês pensam em tudo, né? Porque eu estava imaginando, que falar 1 hora é muita coisa, mas graças a Deus. E vou lhe dizer, o senhor ainda não falou tudo. Não falei tudo, ainda tem coisa. Mas não vai faltar oportunidade, não pode vai convidar. O senhor vai vir aqui, se sinta convidado, só o senhor informar quando tiver o projeto da Catedral Ponto. Vem aqui que a gente vai falar do projeto, vai falar como fazer as doações para ajudar a igreja a fazer as obras, certo? Apelar para a iniciativa privada, os empresários da cidade a ajudar também. Exatamente. E o povo também, os católicos e os não católicos que quiserem ajudar também, a gente está aqui para fazer o pedido e aí é no coração de cada um. E precisamos dessa ajuda das redes sociais, Ari, porque nós temos que divulgar, temos que fazer com que essa reforma seja abraçada por toda a comunidade camaçariense, né? Que não, como já falei, é uma grande obra, uma grande reforma que vai acontecer, que vai dar uma beleza à cidade. A cidade precisa de beleza, né? E nós precisamos, quando falamos da reforma, a fachada da igreja tem que ser uma fachada mais bela, né? Está ali no centro, na Praça Desembargador Montenegro, no centro da cidade. Então, eu já falei com o arquiteto, faça uma bela fachada de uma igreja, né? Para que a gente possa mostrar a beleza, né? A beleza salvará o mundo. Amém. É isso. Padre, dito isso, o senhor fique à vontade para falar com o povo de Camaçari, com os católicos de Camaçari, para as pessoas que estão desde o domingo passado, domingo de Ramos, até o domingo de Páscoa, o senhor pode falar para esse pessoal todo, faça suas considerações finais e o senhor pode fazer o que quiser, pode rezar, pode falar, fique à vontade, que aqui quem manda é o entrevistado. Então faço votos de uma Páscoa cheia de esperança para todos, né? Que esta vida nova que renasce da ressurreição do Senhor possa renascer no coração de cada um de nós aqui de Camaçari, para que esta luz do ressuscitado possa dissipar todas as trevas, né? As trevas da violência, do ódio, da maldade que estão aí presentes em nossa sociedade. Então que esta luz possa dissipar essas trevas e que Cristo realmente seja de fato esta luz que vem iluminar nossos caminhos. Então que Deus possa abençoar a cada um de nós, abençoar nossas famílias, a nossa cidade. E eu quero deixar uma bênção neste dia, né, que já estamos já bem próximos do domingo da ressurreição, e que esta bênção seja para cada um de vocês que nos acompanha neste momento um sinal da misericórdia e do amor de Deus. Então eu vou deixar uma bênção especial de Páscoa para que vocês possam viver essa grande experiência que é a ressurreição do Senhor, que é esta vida nova que Ele nos proporciona. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, que pela sua morte destruiu a morte e nos comunicou a vida, derrame sobre cada um de vocês as mais ricas bênçãos que vêm do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E viva Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo. Amém. Viva o Papa Francisco também. Viva! Eu sou fã dele. Eu sou fã do Papa Francisco, de carteirinha. É um representante de Cristo na Terra. Pois é.
desejar uma excelente Sexta-feira Santa para todos, um excelente sábado de aleluia, um excelente domingo de Páscoa. Vamos renovar no domingo com a ressurreição de Cristo. Agradecer a todos que nos acompanharam no programa, agradecer ao Rodrigo que está aqui nos ajudando a transmitir esse programa, agradecer ao padre que dispôs do tempo dele para vir e vai sair daqui correndo para ir rezar a missa Daqui a pouco. das 7. E agradecer a vocês todos pela audiência. Eu sei que vai repercutir em Camaçari toda essa entrevista, com certeza, no mundo católico e não católico também, pode ter certeza disso. Agradecer a todos e até quarta-feira, viu, gente? Porque segunda-feira é feriado, viu? Segunda é feriado, então como eu sou católico e não joguei pedra na cruz, né? Então, segunda-feira é feriado, eu não venho aqui, né? E nem Rodrigo também não jogou. Segunda de Páscoa, né? Vamos aproveitar a Páscoa, né? E daí vai aproveitar o final de semana um pouquinho mais prolongado. E aí, até quarta-feira, com mais um Conversando com a de Barbosa.